Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de História vamos retomar, vamos fazer a revisão do capítulo 1 aí, da unidade 1, onde vamos falar sobre Europa, África e América, conquistas e descobertas. No início aí na página 8 e na página 9 vocês podem observar aí que nós temos uma imagem. Essa imagem, como eu já disse para vocês, está representando o mar, conhecido como Mar Tenebroso, né? Esse Mar Tenebroso que eu expliquei para vocês, que é o atual mar conhecido como Oceano Atlântico hoje. Pois bem, lá do outro lado do mar viviam povos europeus, asiáticos, africanos. E ali eles praticavam um intenso comércio lucrativo de especiarias. Essas especiarias, então, eram ervas aromáticas, condimentos. E, como vocês podem observar na imagem aí da página 10, essa venda de especiarias é praticada até hoje, né? Noz moscada, canela, produtos assim, cobiçados, então, muito cobiçados pelos europeus, e eles saíam à procura desses produtos. E para isso eles tinham que passar por um caminho. Esse caminho, para chegar até essa região, por exemplo, da Índia, onde eles faziam esse intenso comércio, poderia ser pelo mar Mediterrâneo, passando pela região do Oriente Médio. Porém, como havia muitos conflitos ali, os europeus então tiveram que procurar uma nova forma de chegar até a Índia. E essa forma de chegar até a Índia foi encarar o que chamamos de Mar Tenebroso. Tenebroso por quê? Porque eles tinham os medos imaginários e também tinha os medos reais, né? Então, os medos imaginários eram que as viagens nesse período, então, era muito perigosa. E era muito comum, né, os tripulantes morrerem em naufrágios, morrer de fome, de doenças como escorbuto. Então, isso eram os medos reais, né? Às vezes não tinha uma embarcação que suportasse tantos dias de viagem, não tinha, às vezes, bússolas para direcionar, né, a sua navegação. Então, tiveram que planejar muito bem essas viagens para encarar, então, esse mar tenebroso, conhecido como Mar Atlântico hoje, né, o Oceano Atlântico. Nós tivemos aí até pinturas, né, agora falando sobre os medos imaginários, né, eles acreditavam que o mar poderia acabar de repente, eles caíram num abismo profundo, acreditavam que monstros marinhos poderiam engolir embarcações. Então, por muito tempo, por muitos e muitos longos anos, eles tiveram esses medos de encarar a travessia do Oceano Atlântico. E falando sobre Oceano Atlântico, né, nós temos o continente africano, que fica às margens então do Oceano Atlântico aqui, e povos africanos viviam nessa região. Nós falamos então sobre as conquistas desses povos europeus, né? Aqui na página 14, por exemplo, está falando sobre a conquista dos portugueses, conquistando a África. Então os portugueses foram alguns que encararam as navegações. Primeiramente, eles foram contornando aqui pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Tenebroso aqui, contornando a costa africana, para tentar chegar até a Índia, para comercializar seus produtos, né, e comprar aí essas especiarias na Índia. Então, havia várias formas de comércio nesse período aí. E então os portugueses começaram a conquistar essa região, ou seja, dominar, né? Começaram a dominar essas regiões aqui da África aqui,
e tomou como posse para si. Lembrando aí que nós temos um mapa mundi, né? Nessa região aqui está a Europa, aqui a Ásia e aqui o continente africano. E do outro lado aqui, nós temos aqui a América. E, consequentemente, então, com essas viagens, houve vários navegadores, né? E navegadores portugueses, italianos, né? Espanhóis, né? E em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo chegou às terras americanas pela primeira vez. Então, o primeiro a chegar aqui, ó, observando o mapa, lá na página 14, o primeiro a chegar à América foi, então, o genovês Cristóvão Colombo. Ele é conhecido como genovês porque ele morava na cidade de Gênova, né? Então chegou às terras americanas pela primeira vez por volta do ano de 1492. Ele achou que estava chegando às Índias e por isso chamou os habitantes nativos de índios. Anos depois, quando os portugueses e espanhóis perceberam que se tratava de outro território, chamaram esse território de América. Para eles, a América passou a ser conhecida como Novo Mundo. Então, veja bem, os europeus saíram aqui dessa região, o genovês, então, que eu disse para vocês aí, Cristóvão Colombo, saiu da Europa e, fez esse caminho até a América Central. E aqui eles acharam que tinha chegado até aqui, na Índia. Veja o tanto que eles fugiram de rota, não é mesmo? Mas depois descobriram que, na verdade, eles tinham chegado a uma região que hoje é conhecida como América. Então, essa região aqui é conhecida como América. Nós temos 3 Américas hoje em geografia, depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso aí, tá? Então, América. E aí, por isso que nós temos o tema aqui, do outro lado do mundo, né? Então, nós sabemos então que nesse século XV aí, uma época de muito movimento de navegação, os navegadores europeus aí então foram ocupando e dominando o novo continente, em nome dos reis de Portugal, da Espanha, sem considerar que os povos nativos tivessem direito às terras que habitavam. Nesse período aí, Portugal e Espanha, pessoal, eram as 2 maiores potências marítimas europeias e disputavam a conquista de territórios. No entanto, os 2 países tinham interesse em firmar um acordo rapidamente, né, para tomar posse de novas terras. Por isso, em 1494, assinaram o que chamamos de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo que a Espanha e Portugal fez para quem pudesse, então, aí, tomar posse das terras que fossem, né, assim, descobertas. E lembrando vocês que os portugueses, então, chegaram até a região hoje que nós moramos, que é o Brasil, por volta do ano de 1500, né? Mas lembrando vocês que Cristóvão Colombo chegou na América em 1492, ou seja, 8 anos antes dos portugueses chegarem até o Brasil. Pois bem, então, para resumir então essa história da expansão marítima, né? No século XV, então, as partes do mundo conhecido pelos europeus eram a Europa, a parte da Ásia e da África. Então, houve um movimento então de expansão marítima e comercial da Europa, também conhecido como grandes navegações. Quais seriam os motivos para essas grandes navegações? O comércio nessa época era entre os povos europeus e os países da Ásia, principalmente as Índias. Produtos mais procurados pelos europeus naquela época eram o cravo, a canela, a pimenta do reino, gengibre, noz moscada, né? Temperos, tapetes, perfumes, marfim, porcelanas e tecidos de seda.
Os primeiros a praticar esse comércio foram os mercadores das cidades de Gênova e Veneza. Tanto é que Cristóvão Colombo era o genovês, né? O caminho das Índias era difícil e os portugueses passaram a procurar outro caminho, através do mar, como eu expliquei para vocês, contornando aqui, lá na página de novo, contornando aqui a costa africana até chegar aqui em Calicut, na Índia. Surgiu então, nessa época, as escolas de navegação, na Escola Náutica de Sagres. E essas grandes invenções, as grandes invenções da época que vieram a facilitar as viagens, foram caravelas, né? As bússolas, pólvora, o papel, imprensa. Nesse período houve o surgimento de várias invenções aí. E tivemos aí, então, vários navegadores, além de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, tivemos também Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, né? Então, Cristóvão Colombo foi considerado o descobridor da América. Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, em 1500. Bartolomeu Dias, ele contornou o Cabo da Boa Esperança em 1488. E o Vasco da Gama aí descobriu o caminho para as Índias, né? E Pedro Álvares Cabral, ele avistou no ano de 1500, ele avistou um monte que se chamou de Monte Pascoal, que fica na região hoje conhecido como a região de Porto Seguro, na Bahia. O descobrimento da América e o Tratado de Tordesilhas, né? Como eu já disse para vocês, foi um tratado entre Portugal e Espanha. E fica então esse breve histórico da nossa história, da história da humanidade, né? E em especial aqui a expansão marítima, né? Expansão marítima, conhecida também como grandes navegações. Ok? Fica aí o recado, que vocês estudem esses capítulos para que nós possamos então fazer uma avaliação na semana que vem. Até mais e um abraço.